Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre microcursos. Mas antes da gente entrar nesse assunto tão importante, tão lucrativo, a Cris Rodrigues vai compartilhar um pouquinho da trajetória dela. Ela trouxe a ideia aqui para o grupo de que quem quiser e tiver vontade, se sentir, né, com esse desejo de compartilhar um pouco da sua trajetória, até para inspirar os colegas, né, mostrar essa trajetória real do dia a dia, vocês podem sempre agendar, Marjorie, eu quero apresentar, quero contar um pouco do meu projeto, né, até para os colegas, né, conhecerem, os colegas se inspirar e também, às vezes, trazer algumas ideias junto. Então, vou passar a palavra para a Cris, e a gente está muito, muito feliz com o projeto dela. Cris, é com você. Então, tá. Eu comentei com a Marjorie, porque eu vejo vocês, e eu não sei exatamente o que vocês estão fazendo, né? E aí ficou aquela curiosidade, porque a gente está no grupo já há um tempinho, e eu vejo que a gente está meio que caminhando juntas, assim, né? Com as dúvidas, com as inquietações. Eu pensei, quando eu quis, né, esse primeiro contato com a Marjorie, em criar algum produto educacional. E eu vivi um conflito, assim, que eu acho que a gente conseguiu na última conversa sanar, né, mas a gente está nessa fase aí desde julho, eu sou administradora, né, e tenho essa formação, e também estou na área da educação, então eu tinha esse conflito muito grande, em não abandonar a administração, porque é uma coisa que eu amo, mas eu também gosto muito da educação. Então, eu fiquei com essa dúvida por muito tempo, né. Eu parei ali uns meses para poder prestar um concurso, que eu também estava querendo prestar, então a Marjorie também foi bem. Deixa eu fechar aqui que eu acho que tá pausando. A Marjorie foi muito tranquila comigo em relação a isso, né? Era um concurso que eu estava esperando há muito tempo, e aí eu passei, então agora estou tranquila. E aí, de novo, continuava com a dúvida do que fazer, né? Então eu pensei em fazer e-books, pensei em fazer mentoria, pensei em fazer mini cursos. Então a gente comentou sobre várias coisas, porque eu tenho, né, um conhecimento bom, assim, até eu chegar nesse entendimento, né? Porque a gente se pergunta se o que a gente sabe é suficiente, se não tem gente melhor, enfim, todas essas coisas. E como colocar esse produto, né, de forma que ajude as pessoas, que leve esse conhecimento, e principalmente que a gente tenha tranquilidade para falar sobre isso, né? Então, depois de muito pensar, né, ali pelo Natal, ali um pouco antes, acho que eu falei para ela que eu estava com vontade de fazer uma loucura, assim, tipo, ter dois Instagram, vender duas coisas ao mesmo tempo, tipo, ser uma mentora lá da administração e do outro lado da educação. E ela quietinha não falou nada. Depois ela me disse, Cris, vamos pensar com calma sobre isso, né? Então, nesse último encontro, a gente conseguiu bater o martelo, eu fiquei feliz porque me atendeu, que é iniciar com um livro, né, de um assunto que é focado na administração, mas dentro da educação. Então, esse livro vai me dar, né, o material que eu preciso para depois construir as mentorias. Porque a minha grande dúvida, e estava me deixando muito doida isso, era como que eu ia vender isso, né? Porque eu não sou uma pessoa tão comunicativa nas redes sociais, não é uma coisa que eu tenho feito ultimamente. Então, é já uma barreira, né? Então, agora eu estou mais tranquila. Então, o que eu tenho que me focar agora? É a escrita do livro. O livro vai me dar todo o suporte para todo o resto que eu queria fazer, mas que eu estava com dúvidas, né? E não estava me sentindo ainda tranquila para isso. Porque a gente vê muita coisa no Instagram, nas redes sociais, né? Quem tem outras, eu basicamente uso o Instagram. E a gente vê tanta gente falando sobre tudo, vendendo, e a gente se pergunta assim, poxa, mas isso dessa forma eu não quero fazer, né? Porque tem gente que está vendendo coisas que é superficial demais, assim. Então, eu não queria ficar nessa superficialidade, assim, eu queria ficar numa coisa mais, que as pessoas dissessem, cara, que legal aquilo ali, ó, que diferente, isso vai resolver meu problema, é isso que eu preciso, né? Então, que foi o que me chamou a atenção na Prof. Marjorie, né? Eu estava procurando uma mentora, só que eu via muitos cursos para todo mundo. Eu queria alguém que olhasse para minha dificuldade. A minha dificuldade, tenho certeza que eu acho que ela não encontrou ninguém que tivesse a mesma, né, nessa minha transição de carreira, que eu não queria, né, transitar totalmente, mas eu queria unir as duas coisas,
E ela conseguiu por quê? Porque ela falou comigo. Eu não queria alguém que me vendesse um curso, que eu tivesse que fazer aquele curso e falar com o atendente, né? Que não estaria ali focado no meu problema. Então, eu tinha feito uma outra mentoria antes que não tinha resolvido, que era nesse formato. E é um formato que eu não quero para mim. Não quero dar para as pessoas também depois. Eu quero atender, mesmo que menos pessoas, mas eu quero atender assim, poder olhar no olho, conversar, sabe? E eu fiquei muito feliz agora, tô com muitas ideias para o livro, né? A gente já se imaginou lá autografando em vários lugares, porque é necessário a gente ter essa visão, né? Pensar a longo prazo, em longo prazo nesse sentido, senão a gente se desmotiva. Aí tu vê alguém lançando um livro, tu já vai pensar que o teu não é tão importante. Então, assim, é fechar um pouco os olhos para o restante, acreditar no que vocês vão fazer, né? Que a forma que vocês vão fazer, claro, precisa ser diferenciada em algum ponto, mas que é possível, se tantas pessoas fazem, porque a gente não vai conseguir. E outra coisa muito importante que eu também estou vencendo é querer ter tudo perfeito para poder lançar, né? Isso aí acaba atrasando muito a gente. Não vai existir uma perfeição total. A gente vai ter que começar com o que tem, vai ter os feedbacks, as pessoas vão dar um retorno, a própria Marjorie vai nos acompanhando, a gente pode se ajudando aqui, né, olhar o material umas das outras, e a gente daqui a pouco vai aprimorando. Ninguém inicia nada perfeito, né? Então a gente também não precisa. Isso era uma coisa que eu tinha muito para mim, tinha que estar perfeito para iniciar. Então agora, né? E eu vejo vocês colocando algumas coisas, eu disse, mas eu não entendo muito bem o que, que elas estão fazendo, porque daqui a pouco os nossos trabalhos vão se conversar em algum ponto, né? E a gente nem sabe. Então, eu fico à disposição, né? O meu trabalho hoje, então, vai ser, né, pensar nesse livro. A gente já tem aí uma linha de raciocínio para ele, uma estrutura, né? Vai pegar administração dentro da parte pedagógica. Então, eu vou trazer bastante do que eu já sei da administração, mas sem ficar muito focado só na escola, né? Vai abranger um pouco mais. E estou bastante feliz, assim, estou muito tranquila agora de começar esse ano trabalhando, né? Sem tanta pressão em cima de mim, porque eu queria muito desenvolver esse produto e estava me trancando a todo momento. E daí tu começa a ficar assim, meu Deus, eu não consigo sair do lugar, sabe? Então agora as coisas estão fluindo e contem comigo para o que precisarem também. Muito bom, Cris. Tenho certeza que teu relato já inspirou as meninas e quem vai assistir gravado depois também. A Cris, ela tem uma trajetória muito linda profissional, ela tem essa formação na área da administração, tem uma formação incrível na área da educação, atua na área da educação, mas sentia como se nenhum dos dois lugares fosse teu, né? Ah, eu estou na educação, eu estou na administração, mas, né, como é que eu estou aqui dentro, né? E foi assim, encontrar, né, como generalista, acho que até foi um dos livros que eu indiquei, né, sobre esse perfil profissional, que é um perfil mais generalista, que é o perfil do gestor, e vai ser incrível esse livro. Então, a estratégia da Cris foi, a partir de um livro, ela vai organizar esse conhecimento dentro de um livro, que é um conhecimento prático, então ela já vai ter o primeiro produto dela, que é o livro, e a partir do livro, ela começa a postar no Instagram, porque dela já tem todos os tópicos, e ela começa também a vender a mentoria. Então, o caminho da Cris foi, a partir do livro, organizar o pensamento dela, organizar a história dela, o conhecimento dela, para então ir para as mentorias, porque a proposta dela é mentorias para escolas privadas, principalmente, né? Esse aí é o livro que eu indiquei, é um livro que me ajudou muito também na minha trajetória profissional, que é Porque os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas, né? É muito interessante esse livro, para o perfil da maioria de vocês aqui, que é um perfil que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes a gente acaba achando que eu sou muito bom, eu não sou bom em nada. Muitas vezes a pessoa que ela é generalista, ela acha que ela não é boa em determinados pontos, mas, no entanto, ela tem um conhecimento incrível que geralmente faz a gestão, organiza conhecimento. Esse livro ajuda bastante. E busca esse autoconhecimento, né, de quem realmente eu sou, do meu espaço. Eu também tive, lá em 2017, 2018, essa crise de identidade, porque eu sou muito generalista e a minha formação também, eu estudei em várias universidades, e eu achava lindo aquela pessoa que tinha uma formação toda na mesma universidade. E eu ficava pensando, nossa, mas eu tenho uma formação em várias instituições diferentes. E hoje eu sei que aquilo formou a Marjorie. Hoje eu sei que cada coisinha
diferente. Eu gosto muito de marketing, eu sempre gostei de administração, mas o meu pedagógico é o meu chão. Então, isso fez, né, eu ser quem sou. E isso a gente passa quando está produzindo um produto, principalmente nós que estamos aqui, que estamos fazendo essa mentoria, que estamos fazendo esses cursos, a gente quer produzir produtos de verdade, a gente quer realmente ajudar as pessoas. A gente não está aqui para criar um conteúdo do nada, que nem algumas pessoas, não, você entra no chat GPT e digita lá, ele te faz um livro sobre qualquer coisa, desde que o assunto esteja aí hypado, seja um assunto bom, aí você faz uma página de vendas e vende. A gente não quer isso, a gente realmente quer conteúdos, livros, cursos, microcursos, jogos, apostilas, que realmente façam sentido. A gente quer colocar o nosso conhecimento a favor das pessoas, né, a serviço das pessoas. Então, cada um aqui vai encontrando o seu caminho. Às vezes, você vai dizer assim, não, mas eu quero trabalhar com material impresso, eu quero trabalhar com jogos, eu quero trabalhar com coisas, por exemplo, com cursos, que é o nosso tema de hoje. Agora a gente vai entrar no assunto dos microcursos, tá? Em dezembro eu já fiz aqui um estudo de caso, alguns de vocês já participaram. Hoje eu vou focar um pouco, mostrar melhor a estrutura da ideia do microcurso, de como ele é mais fácil, já tem algumas pessoas aqui, como a Linda, que está fazendo, né, já está na parte ali de começar os anúncios do seu microcurso, e tem algumas pessoas aqui que eu já pensei em microcursos, pensei num muito para a Fran, eu sei que a Fran muito pode fazer um microcurso na área dela, de dissertações, principalmente que a gente está no início de ano letivo, tá? Então, vou compartilhando a minha tela, a qualquer momento façam perguntas, conversem. Eu preparei um mapa mental em alguns slides, alguns materiais para a gente ir conversando. Se você já tem ideia de criar cursos, já tem pensado, faz o seguinte, já anota, pega um caderninho, vai anotando as ideias de ponto a ponto. Essa aula, ela tem três, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um microcurso. Eu vou começar falando sobre o que é um microcurso, depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é um PEC, que é o Produto Educacional Comercial, que são os pilares, né, do nosso método, e a gente vai começar a falar sobre como criar um curso, né, desde a escolha do assunto até o pós-venda. Então, agora é a hora que a gente realmente vai entrar dentro do nosso assunto da aula, que é microcursos. E vocês vão perceber como o relato da Cris, todo o material que ela está construindo pode virar um ou mais microcursos também a partir do livro que ela está produzindo. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Bom, o que é um microcurso? O microcurso, ele é um PEC, que eu chamo de Produto Educacional Comercial. Mas ele é um microcurso porque ele resolve uma única dor, algo específico, ele entrega uma solução imediata. Quando a gente pensa num curso, quando você ouve a palavra curso, você pensa em algo um pouco mais amplo, algo que vai atender uma necessidade maior, que vai ser mais profundo. Os microcursos, e daqui a pouco a gente vai ver que eles podem vir com outros nomes, como de oficina, workshop, imersão, eles vêm para resolver uma única dor, por isso que eles são mais fáceis de produzir e mais fáceis de vender. Então, eles vêm atender um único requisito, algo que realmente a pessoa precisa que seja solucionado. Isso vai reduzir o teu trabalho, isso também vai te dar mais coragem de começar. Mas o que que ele é, o que que é exatamente esse PEC, Marjorie? Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, é quando um produto educacional, ele é criado desde o início para gerar resultado positivo para o seu criador. Então, diferente, por exemplo, de que quando eu crio um objeto pedagógico sem objetivo financeiro, no PEC eu crio esse objeto pedagógico, e esse objeto pedagógico pode ser um curso, pode ser um jogo, pode ser um livro, mas eu já crio ele com a premissa de resultado financeiro. E esse resultado financeiro, ele pode tanto ser um resultado
financeiro para que eu me mantenha a partir deste projeto, para minha vida financeira, como muitas vezes até para que esse projeto não fique na gaveta. Muitas vezes um educador, um profissional produz um recurso, uma apostila, e ela acaba morrendo na gaveta porque ela não tem recurso suficiente para ir para frente. Então, quando eu faço um PEC, eu começo pensando ele lá desde o início. Então, um microcurso, ele ensina um único conteúdo, e a gente pode ter ele em vários formatos ou vários nomes. A gente pode chamar eles de workshop ou oficina. Workshop é o termo em inglês para oficina. Então, dependendo do seu público. Por exemplo, quem fala mais para administração, geralmente usa muito o termo workshop. Quem fala mais para educação, geralmente usa muito o termo oficina. A oficina, workshop, esse formato, ele vem muito para o vamos fazer junto, nós vamos construir algo junto nesse microcurso. Por exemplo, eu vou fazer um fantoche, nós vamos construir junto planos de aula para inclusão, então você vai aprender comigo a construir planos de aula para inclusão. Eu posso, por exemplo, ensinar recursos de comunicação aumentativa e alternativa, que é um dos cursos, né, que eu vou usar aqui de exemplo com vocês. Por exemplo, se eu sou da área técnica, eu vou fazer uma placa de circuitos. Nós vamos construir juntos nessa oficina uma placa de circuitos. Posso pedir para as pessoas trazerem o material, trazerem o software, né? Isso pode ser online ou presencial. Eu posso ensinar a fazer jogo da memória, eu posso fazer junto um livro. Então, esses são microcursos mais no formato de workshop. Quando eu faço microcursos, mais no estilo tutorial, geralmente eu vou ensinar a pessoa a usar uma ferramenta. Por exemplo, eu vou te ensinar a usar o Canva para criar planos de aula. Eu vou te ensinar a usar o Canva para criar letras para você fazer decoração na sala de aula. Eu vou te ensinar a usar a plataforma Lattes. Eu vou te ensinar a preencher corretamente a plataforma Lattes para você participar de uma seleção de mestrado. Eu vou te ensinar a usar o AutoCAD para você fazer projetos. Se eu sou da área da engenharia, por exemplo, se eu sou um especialista em cabelos, eu vou te ensinar a usar um secador de cabelo com um difusor. Eu vou te ensinar a usar uma corte laser, eu vou te ensinar a usar um teclado. Então, são microcursos no estilo tutorial. E a gente também tem os microcursos no formato de seminários, de masterclass. Quando a gente ouve que vai ter uma masterclass, essa aula, geralmente, a gente vai trabalhar um conceito mais complexo, um conceito de elite. E geralmente é um conceito mais amplo. Por exemplo, eu vou te ensinar marketing educacional. Geralmente, no masterclass, a gente fala do estado da arte daquele conceito. O que tem de mais moderno, mais interessante dentro do marketing educacional. Se eu sou da área da teologia, o que tem? Vou te ensinar sobre o Novo Testamento, vou te ensinar sobre música clássica, eu vou te ensinar sobre ludicidade, eu vou te ensinar como vender todos os dias. Então, eu vou te ensinar conceitos. Pode ter mais categorias aqui? Com certeza a gente poderia colocar mais categorias, mas são as 3 principais que a gente tem. Os workshops, onde a gente vai ensinar a fazer algo junto, o tutorial, onde a gente foca muito numa ferramenta, e os seminários ou masterclass, onde a gente vai trabalhar muito um conceito. Ainda falando do que é um microcurso, a gente precisa falar da carga horária, porque geralmente as pessoas querem fazer um microcurso de 20, 40, 60 horas. Isso não é um microcurso, isso já vai ser um curso. Eu recomendo que um microcurso, ele tenha até 4 horas, no formato imersão, tá? Então, vamos pensar. Se o meu microcurso vai ser uma imersão, eu vou marcar um dia, por exemplo, dia 21 de fevereiro, das 14 às 18, vai acontecer a imersão da oficina Inclusão é Possível. Recomendo até 4 horas. Mais que 4 horas, as pessoas cansam, as pessoas acabam tendo outros compromissos e acabam desistindo, né, de participar. Essa imersão de até 4 horas, o que eu recomendo? Que vocês organizem em 4 blocos de conteúdo. Algumas aulas passadas eu falei sobre a questão de padronização.
Por exemplo, se eu padronizo, que eu tenho 4 horas, cada hora é um bloco, e cada bloco eu organizei eles, por exemplo, 40 minutos de conteúdo e 20 minutos de discussão, 20 minutos para perguntas e respostas, eu vou fazer os 4 blocos iguais. Isso facilita na organização do teu material, na organização do conteúdo e na apresentação, na venda, né? Na apresentação para o teu aluno também. Então, quando eu apresento a imersão, eu falo que ela tem 4 horas, tem quatro blocos ali dentro, isso fica mais fácil para a pessoa. E eu também tenho os minicursos no formato gravado. Eu posso fazer a imersão ao vivo ou posso fazer gravado. Quando o curso é gravado, eu recomendo que ele tenha no máximo 2 horas de vídeo. Por quê? As pessoas não assistem muito mais. E quando ela procura um microcurso de um conteúdo, ela não quer que você explique, por exemplo, a origem lá, a origem do conteúdo, os primórdios daquele conteúdo. Você vai direto para o estado da arte do conteúdo, você vai explicar logo o que está acontecendo, vai ensinar ela ali em 2 horas. E essas 2 horas eu recomendo que elas sejam organizadinhas em bloquinhos de 15 minutos cada. Então, para que a pessoa saiba o que ela, né, você tem aquela expectativa. Você abre a plataforma e você já encontra ali pequenas sessões organizadas de 15 minutos. 15 minutos é um tempo bom de vídeo, é um tempo que a pessoa consegue prestar atenção antes dela se distrair. Então, eu posso fazer o meu microcurso em formato de masterclass, em formato de, vamos puxar aqui, em formato de tutorial e em formato de workshop. E eu posso escolher se eu vou fazer isso ao vivo, vou fazer uma imersão, ou se eu vou fazer isso gravado. Por que eu gosto muito do formato de imersão? Porque ele é econômico para você. No formato de imersão, você organiza, escolhe um conteúdo, organiza ele em 4 horas, você começa a vender ele. E você tem a data marcada. Até a data marcada, você vai preparar os seus slides, os seus vídeos, você vai preparar toda a sua aula ao vivo, porque você já é bom em dar aula. Você já está acostumado em dar aula, a maioria das pessoas aqui já deu aula via Google Meet, via Zoom, via alguma ferramenta. Então, você começa organizar o teu conteúdo enquanto você está vendendo. E quando você for dar aula ao vivo, isso vai acontecer de forma muito natural para você, porque você já é acostumado. Quando você termina a primeira imersão ao vivo, você vai ter o seu conteúdo gravado. O que você vai fazer? Você vai editar esse conteúdo e aí você passa também a vender o curso gravado. Vocês estão entendendo como isso é prático? Faz ao vivo, depois você corta em pequenas partes e depois você vende ele gravado. Você pode, inclusive, preparar os seus slides da imersão já pensando nesses bloquinhos de 15 minutos também. Então, isso facilita para você. Vou fazer minha imersão, ou então você gosta muito do ao vivo. Tem pessoas que preferem dar aula ao vivo. Então, você pode preparar uma imersão, por exemplo, a cada 2 meses. Então, você passa mais ou menos 40, 50 dias vendendo isso, e aí você executa a imersão. Vende agora a turma 2, executa. Vende a turma 3, faz a imersão. Ou você aproveita, faz a imersão, daí você executa a imersão, você corta o vídeo em pequenas partes, e você começa a vender o vídeo gravado, e você também pode fazer mais imersões ao vivo durante o ano. As pessoas gostam muito de comprar cursos, né, microcursos em formato de imersão. Bom, se o nosso microcurso, ele é um PEC, ele é um produto educacional comercial, ele precisa gerar lucro para o seu criador e fazer parte, né, de um negócio para a sua vida. Então, isso é muito importante que você encare esse curso, esse microcurso, como parte do seu futuro negócio, ou principalmente do seu negócio atual. Então, nossa, eu vou começar a fazer esses microcursos. Você já pode, por exemplo, fazer um planejamento financeiro de um ano. Olha, eu gostaria muito de fazer 4 imersões durante o ano,
vou vender X vagas a tantos reais, eu vou ter esse valor aqui somente em imersões por ano. Então, considere isso já como como seu negócio, né? Para que você possa, então, se sustentar financeiramente, né? Ou que esse material possa ser distribuído para um número maior de pessoas. A gente sempre precisa ficar de olho no pilar pedagógico do microcurso, porque a gente precisa pensar, esse curso é para que determinadas pessoas, né, que vão comprar, e a gente pensa, elas precisam aprender isso para a sua vida profissional ou pessoal? Quando eu vou escolher o tema do meu microcurso, agora que você já conhece um pouco da estrutura do microcurso, eu vou pensar, esse assunto que eu quero falar, as pessoas precisam disso para a sua vida profissional ou para a sua vida pessoal? Por exemplo, se eu sou um psicólogo, eu posso fazer um curso sobre relacionamento, que vai estar, por relacionamento amoroso, por exemplo, vai estar muito ligado à vida pessoal da pessoa, mas também pode ser, por exemplo, sobre como lidar com o estresse, que vai estar talvez muito ligado à vida profissional dessa pessoa. Então, eu preciso sempre pensar que o meu microcurso, ele precisa resolver um problema dessa pessoa. Ele tem um pilar educacional, ele tem um pilar pedagógico, isso significa que o seu curso, o seu microcurso, o seu livro, né, isso a gente generaliza para todos os produtos, ele não foi criado para atender uma necessidade financeira sua, ele foi criado para atender uma necessidade profissional ou pessoal de alguém, e isso vai te trazer retorno financeiro, com certeza. O pilar legal, eu também preciso pensar, esse curso que eu quero dar, esse microcurso, eu tenho capacidade de formação para ensinar isso para as pessoas que vem dentro desse pilar técnico legal? Por exemplo, existe alguma legislação, alguma normativa para que eu possa ensinar isso? Basta eu tenho minha formação, eu tenho todos os requisitos para isso. Ou, por exemplo, assim, eu gostaria muito de ensinar a aplicação de Botox. Eu sou uma especialista em Botox, eu tenho formação, tenho autorização legal para fazer isso. A Marjorie aqui não tem, então eu já descarto esse tipo de assunto. É importante a gente sempre olhar para a gente. Eu tenho capacidade de dar esse curso? Principalmente dentro dessas questões legais. O pilar técnico legal, ele é muito nessa questão de legalidade, realmente. Eu tenho, né, uma formação, eu tenho uma experiência dentro dessa área, ou não? E dentro do pilar empresarial, eu posso e devo pensar se eu consigo transformar esse microcurso em um negócio sustentável. Eu vou fazer pesquisa de preço, eu vou tentar entender um pouco o preço desses microcursos, de coisas parecidas, assuntos parecidos no mercado. Com certeza, quando tu começa a pesquisar o teu assunto, começam a aparecer anúncios, né, de áreas bem parecidas. Então, você já vai dando uma olhada ali no preço. Só que sempre tome cuidado, você sempre vai encontrar microcursos por R$19 até 497 mil reais, dependendo da área técnica. Quanto mais técnica e específica o curso, mais caro ele se torna. Então, você vai encontrar ali um meio do caminho, a gente já vai falar de precificação. Eu quis trazer esse assunto aqui para a gente reforçar um pouco mais sobre o que é o PEC. A gente está se construindo um produto de alta qualidade. Um microcurso é um produto de alta qualidade quando ele é desenvolvido por especialistas. E agora que vem a nossa parte prática aqui. Você que está com papel e caneta, a gente vai começar a criar um microcurso. Então, vamos pensar na escolha do assunto. Bom, a escolha do assunto, ele deve resolver um problema. O microcurso, ele deve resolver um problema, pessoal ou profissional. Agora, eu quero que a gente faça um exercício. Vamos colocar no chat aqui assuntos de microcursos que vocês gostariam, ou que vocês pensam que vocês gostariam, né, de oferecer, de ministrar esses cursos. Por exemplo, que tipo de mini curso você gostaria de fazer? Vamos colocar no chat. Um assunto. Pega o assunto que você gosta, aquilo que você tem pensado. Que tipo de mini curso? Qual seria o assunto? Aqui eu vou pegar o assunto da...
da Rayana, tá? A Rayana, ela está produzindo um curso, ela é especialista em vender já o serviço dela de reforço escolar, e ela está montando uma oficina, e o assunto dela é viver de reforço escolar. Vou colocar o assunto dela aqui. Quais são os assuntos de vocês? A Franciane colocou acompanhamento acadêmico, como desenvolver uma pesquisa. Ótimo. A gente pode fazer um mini curso sobre como desenvolver uma pesquisa. É algo pontual que a pessoa compra e depois ela pode, inclusive, comprar uma mentoria mais longa, um acompanhamento mais longo. Você oferece para ela algo que que resolve ali um problema prático dela. Deixa eu olhar o chat de novo. Quais são as ideias que vocês têm? A gente tem a Linda, que está fazendo um curso sobre inclusão. Inclusão escolar na sala de aula. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui na minha internet, posso falar? Pode, claro. Tá, então, o meu seria o autismo na prática, entendendo, acolhendo, né, para pais, familiares, professores, cuidadores, seria isso. Perfeito. Então, a Linda já tem ali um foco dela. Então, um curso prático sobre, inclusive, eu estou com o teu anúncio aqui para mostrar para o pessoal, a tua arte ali que a gente fez. Então, inclusão. A gente também tem a Amanda, que também está falando aqui sobre inclusão, como fazer o plano de ensino individualizado. A Amanda já pegou um outro tópico, que é o PEI, né? Que é justamente a construção do PEI, que para muitas pessoas é dá um medo, né? Perfeito. Então, todos esses são temas, são assuntos que resolvem um problema. Ah, eu não sei fazer um PEI. Vou aprender a fazer um PEI. Eu não sei o que fazer com os meus 3 alunos inclusos com autismo. A Linda já pega ali um foco bem do autismo. Deixa eu ver o que tem. A Rayana vai pegar aquelas pessoas que querem começar viver de reforço escolar. Elas querem ter ou uma segunda fonte de renda ou uma fonte de renda integral, como é o caso dela. Então, ela quer aprender aquilo ali. Então, está resolvendo um problema. Segundo ponto, que eu preciso decidir. E aí eu quero que vocês pensem que tipo de formato vocês gostariam de fazer ou já estão pensando. Imersão ao vivo ou gravada? Vocês querem começar já com uma imersão ou vocês querem gravar um curso para depois vender? O que vocês acham? Depois que vocês ouviram? A Rayana quer gravar. A Lady já vai deixar gravado pronto. Depois vocês assistam a aula gravada, que eu falei muito sobre a questão da importância da organização ali, da imersão, para depois gravar. Perfeito. A Franciane perguntou aqui, planos de aula para professores de química, utilizando diversas estratégias, se daria um assunto interessante. Acho que você pode trabalhar um pouco mais específico para o microcurso, por exemplo, professores de química que trabalham com determinada área da química, talvez, ou planos de aula para alunos que estão se preparando para o vestibular. Você pode trabalhar um pouquinho mais específico ainda. Mas é isso, quanto mais específica. A Rayana colocou que fazer primeiro ao vivo e depois gravar, porque é muito mais econômico. Bom, decidido o formato de entrega, vamos começar para quem vai fazer a imersão. Gente, para você divulgar uma imersão ao vivo, você vai precisar de algumas coisas. Pensar, por exemplo, num grupo de WhatsApp, de avisos. Então, à medida que as pessoas forem fazendo a sua matrícula, pagando a sua inscrição, você pode, por exemplo, colocá-las dentro de um grupo de WhatsApp silencioso. Por quê? Você vai abrir esse grupo 2 dias antes, ou no dia da imersão, mas você vai alimentando eles, colocando algumas informações. Então, a pessoa faz a matrícula, ela entra dentro do grupo, porque é lá no grupo que ela vai receber o link. Então, você vai precisar de um Google Meet ou Zoom, e aí, de preferência, que grave, tá? Senão você vai precisar de uma segunda ferramenta para fazer a gravação. Então, você vai ter ali o Google Meet,
e você vai colocar o link lá no grupo de avisos. Isso traz senso de comunidade, senso de pertencimento. E aí você também evita que as pessoas fiquem perguntando o tempo todo, qual é que é o dia? Me esqueci. Né? Você já pode, inclusive, colocar na descrição do grupo o link, as informações, e a cada X dias mandar uma informação. E no dia você vai lá, manda o link, por exemplo, se a sua imersão vai ser de tarde, eu sempre recomendo, manda de noite lembrando, manda de manhã lembrando, e manda meia hora antes também. E você precisa pensar em algo muito importante, formas de receber o dinheiro. Pix, link de pagamento, muitas pessoas fazem o quê? Elas querem fazer o parcelamento, mesmo de valores baixos, então, no cartão de crédito. Então, você precisa ter uma forma de receber esse dinheiro. Mesmo na imersão ao vivo, você pode usar um parceiro como Hotmart ou Eduz, eu uso o Eduz, tá? Para fazer o link de pagamento. Ou você pode receber isso no Pix. Se você tem uma conta, também algumas contas bancárias permitem criar links de pagamento, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Tá? Mas tickets baixos de R$97, as pessoas geralmente pagam no Pix, tá? Eu vou trazer o estudo de caso aqui, depois eu vou deixar o vídeo detalhado, onde a gente fez um curso, vendeu um curso totalmente no Pix, sem Edu, sem Hotmart, sem nada, tá? Foi no Pix e no link de pagamento. Se eu escolhi fazer gravado, eu vou precisar de uma plataforma de vendas. Porque eu preciso de um lugar para colocar esses cursos, eu preciso de um sistema que envie um e-mail para as pessoas. E essas plataformas, elas cobram uma pequena taxa. A Hotmart, acho que é quase 10%, Edu 5%, mas você tem um bom espaço para colocar os teus vídeos, é bem fácil de usar, tem muito tutorial. Então, imersão ao vivo, você pode simplesmente fazer isso no Zoom, por isso que ela é muito mais fácil. Já na gravada, você vai precisar de uma plataforma, que também é fácil. Mas se você começar pela imersão, tenho certeza que você vai ter um resultado fantástico, para depois colocar o seu curso gravado. Preciso organizar o meu conteúdo. Então, eu já tenho o meu objetivo educacional, eu preciso pensar o que o meu aluno vai saber ou fazer, ou compreender ao final do meu mini curso. Isso tem que estar muito certo para vocês. O que meu aluno vai aprender a fazer no final do mini curso? Como a Amanda, ao final ele vai saber fazer um PEI. No caso ali da Alinda, ele vai saber fazer o planejamento inclusivo. Muito importante, padronização da imersão ao vivo, gente. 4 blocos, 40 minutos, 20 minutinhos de pergunta. Isso te facilita. Ó, estamos revisando aqui. Eu gosto de colocar em cada bloco o que você vai aprender, o conteúdo e depois uma revisão. Então, gosto muitas vezes, nas imersões ao vivo, já começar, hoje você vai aprender isso. Porque isso fica gravado, a pessoa, ela presta mais atenção no que você está falando, eu vou aprender a fazer isso. Então, reforça no início, traz o teu conteúdo e no final traz uma revisão. Nesse bloco, nessa aula, nós vimos isso, isso, isso. Porque sendo bem pedagógico mesmo. E no curso gravado, né, você vai ter mais ou menos 8 vídeos de 15 minutos, tá? Para explicar esse teu conteúdo. E eu também gosto de trabalhar nesses 15 minutos. O que você vai aprender, traz o conteúdo e traz uma pequena revisão. Eu não sei se vocês viram, eu estou achando que é tendência. Vários livros, principalmente da área de marketing, eles estão com... Na página de cada capítulo tem uma revisão. Vamos ver aqui. A Fran falou sobre a imersão ao vivo. A imersão ao vivo e gravar. É difícil lidar com a timidez inicial. Sim, sim. Principalmente com o silêncio do ao vivo. Porque vocês aqui estão comentando bastante, mas às vezes a turminha demora um pouco para começar a interagir. E aí a gente sente assim, nossa, mas eu estou sozinho aqui. Às vezes a gente dá aula para ficar dando sozinho. Mas é uma questão de costume, você vai percebendo, né, que as pessoas realmente estão ali, que elas, né, eu peço bastante interação, né, apertem o joinha, dá palminhas, faz, né, ou então joinha para baixo, faz alguma coisa aí para mim, saber que você está aí, tá? Esse WhatsApp de grupos, precisa já ter o profissional. Eu indico usar o WhatsApp profissional, porque você só vai baixar o WhatsApp profissional, ele não tem custo nenhum, tá? Você pode colocar no teu próprio número. A diferença é que ele tem mais ferramentas. E para você fazer anúncios, você vai precisar do WhatsApp profissional.
Depois eu vou linkar para vocês aqui embaixo a aula onde eu ensinei a fazer toda a parte de anúncios, tá? Muitos de vocês assistiram ao vivo lá, acho que foi lá no mês de julho, mais ou menos, mas um dos requisitos para você fazer o WhatsApp, fazer o anúncio, rodando para o WhatsApp, é necessário o WhatsApp Business, tá? Então, você vai precisar mesmo. Precificação. Eu gosto de falar que você pode vender pelo valor irrecusável, por um valor mediano e pelo teu valor pretendido, teu valor sonhado. Marjorie, o que é o valor irrecusável? Tá? No estudo de casos que a gente vai ver hoje, que é um curso de comunicação aumentativa alternativa, a gente fez a primeira turma com um valor irrecusável. Tá? Era R$ 97,00 a matrícula. E a gente vendeu ele de duas formas. A gente vendeu ele presencial em eventos que a gente estava, ele começou no evento presencial, na verdade, a matrícula, né? E a gente fez mais do que o dobro de matrículas através de anúncios. E se alguém questionava alguma coisa, eu ainda brincava no áudio. Ah, mas está mais barato que uma pizza com refrigerante, ou uma pizza com Coca-Cola, eu falava. Gente, é ou não é? Dependendo da cidade que você mora. Uma pizza grande e uma Coca-Cola, mas a tela entrega já não está dando R$ 100? Dependendo de onde é que mora, é por aí, gente, ou mais, né? Então, valor irrecusável. Por quê? É um valor que a pessoa não vai ter uma objeção de valor. É muito difícil, principalmente o público de vocês que são profissionais. Vocês não estão vendendo para adolescentes. Todos os temas aqui estão sendo vendidos para pessoas que já têm uma formação, que provavelmente já têm um emprego. Então, R$ 97,00 é um valor realmente muito baixo porque você está oferecendo. Então, você não vai ter uma barreira de preço. O segundo é o valor mediano. Eu falo que é o que a pessoa gasta um casal gasta para ir num sushi médio, tá? Num final de semana. Você vai gastar em torno de R$ 300. Então, quando a pessoa ela vai comprar, ela está avaliando onde é que ela gastaria esse dinheiro, por exemplo. E o sushi acaba sendo o teu concorrente, porque ela pode gastar o dinheiro contigo ou com o sushi. Mas ainda é um valor bacana. É um valor de R$ 297,00. É apenas um sacrifício de um final de semana de não ir comer o seu sushi. Dependendo da região que você mora, o sushi é muito caro, né? Na região sul aqui é mais caro, por exemplo, do que em São Paulo. Então, realmente, um casal gasta ali 297 muito fácil. É para você ir até o restaurante. E o seu valor pretendido? Eu indico que microcursos custem até R$ 397,00, tá? Que eu falo que é as comprinhas da Renner. Tá? Quando você vai comprar uma blusinha, você compra uma blusinha, uma calça, R$ 397,00. Você vai gastar em torno de R$ 400,00 naquele passeio ali na Renner. Então, são 3 precificações, tá? O valor irrecusável, o valor mediano e o valor pretendido. Você pode também começar com o valor irrecusável e a cada edição do curso ir aumentando o preço. Por exemplo, você faz a imersão agora, em janeiro, e você fala, olha, essa imersão aqui, você é da turma 1, vai custar R$ 97,00, mas no próxima turma já não vai estar esse valor. Então, a pessoa já pensa, nossa, não vou deixar para depois. E aí, realmente, você precisa aumentar o preço na segunda edição, tá? Um microcurso que a gente fez, de exemplo, a gente fez ele por R$ 97,00, agora a gente está por R$ 179,00. A próxima edição dele vai a 297 e depois vai a 397. Então, o preço final dele é 397, é o nosso valor pretendido. Exatamente, a Rayana colocou que é interessante começar com um valor baixo, porque você pega a segurança na fala também. Ah, mas quanto é que vai custar? Quanto é que é isso? Ah, é 97. É irrecusável, gente. É muito barato. E na imersão, você também, a pessoa pode dizer, ah, mas eu não vou estar disponível no dia. Mas vai estar gravado para você. E ela acaba comprando para assistir gravado também. Então, recomendo, no início, você que está ainda com medo de começar, começa com o valor de 97. É um valor irrecusável, é um valor que você pode brincar com a história da pizza também. Definido o valor, eu preciso cuidar o quê? Da parte de venda. Então, eu já sei o assunto. Se eu vou fazer imersão, eu não vou gravar, então eu já vou direto para a venda. A gente tem 2 formas de vender.
Eu indico para vocês a primeira, porque ela é mais fácil e mais efetiva para quem está começando, que é vender pelo WhatsApp. Quer vender pelo WhatsApp. Deixa eu ver que tem uma pergunta. Você também pode fazer o ao vivo por um preço, Amanda, e a gravação por outro, tá? Geralmente eu vendo o ao vivo mais barato do que a gravação ainda, tá? Não ao contrário. Mas pode ser uma estratégia. No WhatsApp, o que você vai fazer? Você já tem o seu Instagram, você vai fazer um anúncio. O que é um anúncio? É uma arte, você vai configurar essa arte para que as pessoas te chamem no WhatsApp. Então, o anúncio, ele gera uma conversa no WhatsApp para você. Essa conversa vai gerar uma venda. E você vai fazer a matrícula dessa pessoa no microcurso, que ou é imersão ou é gravação. Então, Instagram, você coloca o anúncio gera uma conversa no WhatsApp, você vai conversar com essa pessoa, a gente vai ter aqui alguns exemplos de script, conversou com a pessoa, você vai gerar a matrícula dela. Inclusive, a gente tem usado esse termo, né? Posso fazer a sua matrícula? Como a gente está trabalhando com cursos mais técnicos, a gente pode usar esse termo. Tá? Só toma cuidado para essa pessoa não confundir que é um pagamento mensal, que aconteceu com a gente, algumas pessoas entendem, mas esse é só o valor da matrícula, e depois quanto é que é o curso. Então, já deixa claro que é apenas um valor de matrícula, um valor único para essa pessoa. Por que vender no WhatsApp? Conversão maior, custo menor de anúncio, você tem mais controle e você conhece melhor o teu cliente, o teu aluno, tá? Quando eu faço o atendimento no WhatsApp, eu começo a entender a cabeça das pessoas, eu começo a entender as perguntas que elas estão fazendo. Por exemplo, na nossa segunda edição, as pessoas acharam muito barato, 179. Elas, mas é 179 mesmo? Esse é o valor da matrícula? Então, a gente percebeu que tinha um ruído de comunicação. Na verdade, a percepção de valor do curso estava muito alta em relação ao valor real, né, ao preço do curso, né. E quando você começa a conversar com a pessoa, você realmente vende. A gente vende muito bem pelo WhatsApp. Você converte, né, que a gente chama, né? A pessoa viu o anúncio, começa a conversar e você consegue vender bem melhor. Marjorie, eu não quero fazer pelo WhatsApp. Aí você vai precisar criar uma página de vendas. O que é uma página de vendas? É como se fosse um site. Essa página de vendas, você vai também gerar um anúncio lá dentro do seu Instagram. Só que em vez da pessoa ir para o WhatsApp, ela vai para a página de vendas. Do anúncio, a pessoa vai clicar na página de vendas, a venda é realizada, porque a pessoa faz o pagamento, e ela vai acessar dentro da plataforma da Eduz a data da imersão, ou vai acessar o curso gravado já. Então, você vê que aqui o caminho exige um pouco mais de esforço técnico. Você vai ter que fazer uma página de vendas, você precisa de alguma coisa para a pessoa clicar, ler e fazer o seu pagamento. Essa conversão, ela exige mais testes e mais experiência no início. Então, não estou te desencorajando a fazer de cara a página de vendas. Eu estou te indicando a começar por um processo que eu acho mais simples, a conversão direta no WhatsApp. Faz a tua primeira turma com conversão no WhatsApp, que você vai ver o resultado, você vai ver as matrículas chegando. Enquanto isso, você vai poder ir construindo uma página de vendas, tá? Já vou mostrar aqui, inclusive, a página de vendas. E depois disso, você vai ter o quê? O seu pós-venda. Que esse pós-venda, por exemplo, pode ser tirar dúvida das pessoas. Você vai estabelecer isso também na venda do seu curso. Olha, a gente vai ficar com um grupo de WhatsApp ativo por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses. E esse grupo do WhatsApp, ele vai ser onde você vai conversar. Ou então, não, você vai ter o meu número do WhatsApp para tirar dúvidas comigo. Então, você precisa pensar também que você vai ter um atendimento depois. Algumas pessoas sempre nos procuram, né? É um número pequeno, tá? Vamos olhar agora. Per dúvidas, vamos ver aqui. A página de vendas, ela vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Mas a gente vai ter aula de páginas de vendas nos próximos meses, tá? Fiquem tranquilos. O WhatsApp profissional não tem custo.
tá? Ele é somente uma versão diferente do aplicativo. Página de vendas. A página de vendas, ela é um site. Vou mostrar para vocês aqui, compartilhar. Aqui, ó. A página de vendas, vocês vão precisar de uma ferramenta de construção. Você pode fazer isso no WordPress. A Eduz, por exemplo, que é a plataforma de curso, ela te oferece ali uma versão gratuita. Inclusive, essa página de vendas que eu vou mostrar aqui, ela foi construída com a parte gratuita da Eduz. Então, aqui, inclusive, ainda está com uma URL gratuita, que é a URL do Orbit Pages, né, que é a ferramenta da Eduz. Aqui a gente se cadastrou, né, colocou o curso, a gente já está na fase 2, né, da página aqui, a gente já está na turma 2 com a página de vendas. Então, a gente colocou o que a gente chama de headline, onde a gente tem aqui um título, então a gente vai conversar mais para frente sobre esse tipo de página, então, sinta-se 100% confiante para atender pacientes com TEA. Então, esse aqui é um curso focado aqui no psicólogo, no pedagogo, na TO, no enfermeiro, no dentista, né? Aprenda a usar a comunicação aumentativa e alternativa como ferramenta de conexão e entendimento com seus pacientes. A gente tem a seção 1, a gente tem aqui a seção 2, essa formação é para você que atende paciente, já se sentiu inseguro. O link vai estar na pastinha, tá? Fiquem tranquilos. Aí depois a gente tem a outra seção, o que você vai aprender. A formação CA é mais do que um curso, é um ecossistema. Então, a versão 2 do curso já foi mais completa. Então, 1 ano de acesso à gravação, uma imersão ao vivo. Aqui a gente já ofereceu um certificado de 20 horas. Lembrando que esse aqui é a versão 2 do microcurso, tá? O microcurso não vai, a primeira versão de vocês não pode ali ter 20 horas, não, viu? Ou seja, tem que ser menorzinho. Mas só para mostrar para vocês a estrutura da página de vendas. Por exemplo, aqui, quem está promovendo essa formação? E aí você precisa pensar, tá? Aqui, esse curso eu estou fazendo junto com a Liana, também sou uma das professoras. Esse aqui foi um curso que o pessoal pediu muito no evento presencial, e eu quis muito fazer esse curso para mostrar aqui na mentoria, gente, que curso técnico vende. Porque muita gente diz assim, só vende curso de vender curso. Não, vende curso técnico também. Eu vendo outros cursos e outros materiais, mas eu gravei, eu documentei todo esse processo, né? Para vocês verem, para poderem acompanhar. Falo aqui do certificado, já tem depoimento dos alunos da turma 1, porque na primeira não tinha. Até chegar no valor, nosso alvo vai ser o 497, a gente já está na versão 2 por 179. Então, isso aqui é uma página de vendas, tá? Existe estratégia para fazer isso aqui acontecer. Recomendo para vocês fortemente. Faça o primeiro por WhatsApp. Agora, vamos olhar um pouquinho na parte de anúncios. Aqui. O curso de comunicação alternativa, ele nasceu no meio de um evento, onde a gente começou a vender uma folhinha. Até tirei ela daqui, mas tem um vídeo que eu mostro isso. Onde a gente começou a passar a maquininha de cartão. E depois a gente foi fazer o restante das matrículas online até a data do dia 20 de dezembro. Inclusive, foi uma data bem complexa para a maioria das pessoas, 20 de dezembro. A gente matriculou 56 pessoas, tá? No final da matrícula tínhamos 56. A gente fez um anúncio bem feio, aquele meio amarelo com azul ali, gente, mas ele vendeu. O que é interessante desse anúncio, tá? Ele tinha a data, ele tinha o objetivo do curso e ele tinha o preço. Então, a pessoa já clicava sabendo do preço. Então, ela não ia chegar para mim achando aquilo caro. Ela podia começar a conversar comigo e depois achar que ela não podia participar na data, ou não gostou, não foi com a minha cara, como se diz. Mas o preço estava resolvido. Então, colocar o preço no anúncio pode ser uma estratégia legal. Acho que vocês não estão vendo muito bem, né? Vou tentar aumentar aqui. Vamos ver. Ixi. Aqui. Aumentou um pouquinho. Aqui. A pessoa já via. Então, ela ia para o WhatsApp para começar uma conversa.
Para a turma 2, que é a imersão no dia 31 de janeiro, a gente já fez mais de um criativo. Vou mostrar também quanto a gente gastou para vender as matrículas em dezembro. Aqui é a imersão. Aqui a gente usou símbolos que fazem parte, tá, dessa área. Então, por exemplo, se você vai fazer um curso de PEI, coloque essa sigla. Se você vai ensinar como usar a verba do PDDE, use aquele termo que o teu aluno conhece. Tá? Vou falar sobre autismo. Use o termo autismo. Use o termo TEA, tá? Vai usar o teu termo. Não adianta você... Vou te dar um exemplo, que eu tenho uma aluna que ela trabalha com cursos voltados a serviços assistidos por animais. Só que esse é um termo novo dentro da área. O termo conhecido é terapia com animais. Adianta ela fazer um anúncio, serviços assistidos por animais, o olho da pessoa vai passar no anúncio, ela não vai perceber. Então, faz um anúncio ali, terapia com animais, terapia pet, enfim, o que era mais usado, e depois no contexto, ali no texto, na legenda, você traz o termo técnico, tá? Isso também é importante, né? A gente cuidar do rigor técnico do curso. Anúncio 1, anúncio 2. Aqui a gente já fez o anúncio que está rodando agora, que é sinta-se 100% confiante para atender pacientes com TEA. Então, a gente está usando o termo pacientes, porque é um termo bastante usado também na psicopedagogia. E a gente já coloca o preço aqui, então a pessoa já chega sem objeção de preço, tá? Vai ter gente que vai perguntar o preço? Vai ter, fica tranquilo. Mesmo que você coloque ele bem grande. Aqui um outro exemplo de anúncio. Gente, são anúncios com bastante texto, esses modelinhos aqui, tá? Então, a gente testou, a gente vendeu praticamente a mesma quantidade em todos. Que é esse aqui, ó, formação em terapia assistida, psicologia do cão terapeuta. Então, aqui traz bem aquilo, aquele formato, aquela palavra que é chave para as pessoas da área. Aqui a gente tem outros 2 anúncios, olha só, quem são essas? Alguém se identificou aqui, será? Aqui a gente já fez um outro tipo de anúncio. Eu rodei anúncio assim também, me deu super bem também. Que é um anúncio onde a gente não coloca o preço na arte, mas coloca somente na legenda, tá? Na legenda a gente coloca. Então, ei, professora, você tem 2 ou mais alunos de inclusão? Está se sentindo insegura para iniciar o ano letivo em sala de aula ou no AE? Eu posso te ajudar. Descubra como eu, uma professora de sala de aula como você, conseguiu desenvolver segurança pedagógica para que todos aprendam juntos. Clique em Saiba Mais, fale comigo no WhatsApp e conheça a oficina que vai te ajudar a incluir de verdade. Foto, essas fotos aqui, as 2 foram feitas com IA, então são fotos comuns que a gente adicionou no contexto da sala de aula, tá? A IA tá fazendo umas coisas bem interessantes. No segundo ali, da Rayana, sugestão foi: você sente que precisa empreender e é apaixonada por educação? Eu posso te ajudar a viver de reforço escolar. Descubra como eu, uma professora. Então, esse aqui, lá no Professor Mentor, nos vídeos do Professor Mentor, a gente fala sobre esse tipo de texto aqui, tá? A gente falou já de anúncio, a gente falou formatos de anúncios diferentes. Vou mostrar para vocês a pasta. Lá na pastinha que eu preparei para vocês, tem também o quê? O script. Porque vocês precisam ter... O que é o script, gente? É um roteiro. Você vai escrever... Aqui tem 2 modelos de exemplo, tá? Tem outros modelos dentro das pastas também, mas esse aqui foi bem pensado para microcursos. Porque são roteiros curtos para você passar para o WhatsApp. Você vai perguntar quem é a pessoa, você vai contextualizar ali um pouquinho, e você vai depois, então, passar as informações, por exemplo, do valor do curso, como pagar e tudo mais. Deixei para vocês. E é nessa conversa que vocês aprendem muito, que vocês conseguem entender e melhorar esses scripts, tá? Áudio, gente, áudio é uma coisa, assim, que eu não gosto de receber áudio de quem eu não conheço. Por exemplo, cliquei num anúncio, já me manda um áudio, eu não sou muito do áudio. Mas, gente, o áudio é o que mais funciona para vender, tá? O que eu mando de áudio durante o dia, fico aqui, falando. Muito bom. Porque as pessoas querem te ouvir. Elas querem saber que você não é uma IA. As pessoas querem ser atendidas por pessoas e não por chatbots, tá? Deixei também aqui dentro uma coisa interessante. Marjorie, eu ainda me sinto insegura em lançar um curso onde eu só tenho o tema, tá?
e eu tenho ali talvez anotado os tópicos. Eu gostaria de fazer um programa de formação, escrever esse programa de formação. Hoje, no início da aula, a gente teve a Cris falando sobre o processo dela, que é escrever o livro primeiro. Então, você pode primeiro escrever o teu plano de curso. Aqui ele tem uma capa, mas eu deixei o modelo ali. Gente, isso aqui é um plano de curso. Algumas pessoas chegaram a nos pedir. Você tem o conteúdo programático? A gente preparou um documento de 8 páginas com todas as informações. Então, a gente colocou uma contextualização sobre o que é a comunicação, por que a CA é uma ferramenta de elite, o que é um método. Isso aqui é da turma 2, a turma 1 era 2 paginazinhas. Objetivo geral da formação, objetivo específico, carga horária. Então, você pode escrever, de repente, para você esse documento. Tá? Ele pode te ajudar a pensar em tudo. Certificados, benefícios, o que os nossos alunos falaram da última turma, a gente botou uns prints, tá? Pensando que aqui é a turma 2, então você vai fazer algo resumindo para a sua primeira turma. Mas eu estou deixando um completinho. Corpo docente, quem são as pessoas, quanto você vai pagar, o que você vai aprender. E aqui nada mais é do que o conteúdo do dia. Horário de encerramento e tudo mais. Então, você pode também, para se sentir mais seguro pedagogicamente, construir o teu programa de curso. Então, construa o meu programa de curso, faça o meu anúncio e começa a vender. Inclusive, se você fizer o seu programa de curso e colocar ele na inteligência artificial, no Gemini, por exemplo, no GPT, ele vai te ajudar, por exemplo, até fazer um anúncio. Anúncio, aqui dentro tem modelinho de script, aqui também tem alguns links, eu coloquei, por exemplo, o link da página de vendas, para você já ter esse modelo de exemplo também. Eu estava mostrando para vocês vocês chegaram a ver o programa, estava na tela, né? Dá um certinho para mim. Vocês estavam vendo isso aqui antes? Tá. Eu fiquei com dúvida se eu tinha compartilhado aqui ou não, mas acho que foi na hora que eu fechei. Perfeito. E agora vamos olhar aqui um pouquinho o estudo de caso. Deixa eu ver se tinha como... acho que fica maior assim para vocês verem, olha só. Aqui. Um pouquinho maior. Inclusive é um print, então tá um pouquinho... não tá tão boa a imagem, tá? Esse aqui é o print do dia 18, tá? Dia 19 e dia 20, a gente vendeu mais matrículas, tá? Esse curso, que é o Comunicação Aumentativa e Alternativa, edição 1, gente, tá? Edição 1, feito na unha, que eu falo. A gente começou a lançar eles sem ter programa de curso, sem ter muita coisa pronta. A gente já tinha o conhecimento, a gente sabia que as pessoas precisavam, tá? Mas você pode se estruturar antes, você pode criar o seu programa de curso, o teu anúncio. Na turma CA, a gente teve 21 pessoas por anúncio, no final acabaram sendo... Ali a gente estava com 46, a gente foi a 56. A gente teve 31 pessoas de anúncio, tá? E 20 e poucas vagas vendidas no presencial. Então, vamos fazer um cálculo aqui, bem simples. A gente teve mais 10 a 1. Então, a gente teve 31 alunos vindo de anúncios vezes 99. R$ 3.069. Quanto é que a gente gastou de tráfego pago, né? De anúncio lá no Instagram, levando para o WhatsApp? Foi R$ 304, né? Deixa eu ver se é esse o valor aqui. R$ 304. Então, a gente gastou R$ 304, não foi tudo de uma vez, a gente foi colocando ele aos pouquinhos. R$ 304 e voltou R$ 3.000. Tá bom assim? Coloca 300 e volta 3.000? Você teve ali 2.700 de lucro daquele valor que você colocou. Tá? Então, geralmente, a gente coloca de anúncios o valor mais baixo para você começar. Na aula de anúncios lá, você encontra todo o passo a passo. Então, coloca lá R$ 35 por semana. Como é que eu vou definir isso? Define a tua data do teu curso, da tua imersão lá para frente. 40 dias, por exemplo. Vamos pensar. Se eu quero fazer um curso dia... Fevereiro é um mês curto. Vamos pensar, eu quero que o meu curso seja dia 7 de março. E eu começo a fazer a minha divulgação agora. Quantas semanas eu tenho para ir vendendo? Aí, se você coloca um valor pequeno de anúncio, por quê?
que eu falo que tem que botar um valor pequeno, gente? Porque começa a chegar um monte de gente no anúncio. A Rayana aqui. Tenho medo de anunciar e não aparecer ninguém. É muito ao contrário. Você vai anunciar e vai aparecer um monte de gente conversando contigo no WhatsApp. E aí você vai fechar uma parte delas. Coloca meta, gente. 10 alunos para a tua primeira turma. Não precisa ter 150. Tenho certeza que se você coloca um curso a R$ 97, vai chegar com certeza. Você vai conseguir ter, com certeza, colocar ali 10 alunos para dentro. Você coloca 10 alunos na imersão ao vivo e aí você grava e depois você vende mais. E, gente, o medo de começar é grande. Gente, hoje a minha folha não está aqui, uma pena. Mas quem viu o vídeo vai, quem rever o outro vídeo, vocês vão ver. A gente colocou uma folha no balcão para vender. As pessoas não nos conheciam. Ah, mas você teve. Não tinha gente. Não tinha. Eu nem sou conhecida por esse assunto. Naquele meu Instagram. Não, todo mundo fica com medo. Eu também fico com frio na barriga de botar um negócio e não vender. Mas a gente tem que pensar assim, ó. Se a gente não fizer, a gente já não vendeu, certo? O máximo que vai acontecer é você vender. Então, você vai vender, você vai ensinar algo, as pessoas vão sair agradecidas da tua formação. Gente, é tão bonito quando você faz a formação e as pessoas vêm te agradecer depois. Você pensa assim, nossa, mas eu não fiz nada. E a pessoa diz assim, nossa, eu amei, eu aprendi tanto contigo. E aquilo que era óbvio para ti é precioso para a próxima pessoa. Oi, Amanda, pode falar. Ô, Marjorie, sobre esse medo de não vender, olha meus cabelos aqui. Eu tô usando uma frase porque eu também sou super empacada, né? Não consigo colocar o produto, tudo. E aí eu tenho pensado assim, eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. É porque essa frase está me motivando a não desistir das coisas. Alguma coisa vai acontecer de diferente do que eu estou fazendo hoje, né? Então, é só para deixar para as meninas aí, para a gente ver o que vai acontecer se a gente não desistir. Exatamente, e geralmente a gente vê vários conteúdos ruins, e aí eu acho que foi a Linda que me falou, nossa, eu já comprei tanto curso de 47, de 37, de 99, que eu abri, era horrível, conteúdo horrível, mas a pessoa está vendendo por quê? Por que as pessoas estão comprando? Porque não tem, às vezes, curso bom sendo oferecido. Então, sejam vocês os bons microcursos. O microcurso nada mais é do que uma estratégia de um pedacinho de um curso grande. Por exemplo, eu poderia vender uma oficina, uma imersão, de criar microcurso e cobrar isso aí R$ 197, as pessoas pagariam para aprender só esse pedacinho de conteúdo, só esse pedaço de conteúdo de hoje, por exemplo. Então, principalmente produto educacional. Você vai encontrar, já encontrei muita gente assim, ai, mas a escola só compra coisa ruim, a escola não compra nada de novo, a escola não compra nada de diferente. Mas é porque você não está vendendo essas coisas diferentes. Crie, gere coisas novas, né? Ofereça e as pessoas vão comprar. Então, o medo, ele é natural, tem que ir com medo mesmo, sabe? Não vai sumir. Vocês estão ganhando aqui todas as ferramentas necessárias. Só que é que nem o soldado lá medieval, tá com a espada guardada, né? Se ele ficar com a espada guardada, vai adiantar ele ganhar a espada e a armadura? Não vai, ele vai precisar colocá-la em prática. Então, vocês precisam colocar o curso em prática, vocês precisam montar. Vocês podem escolher a estratégia de vocês. A estratégia da Cris foi, eu vou começar a organizar o meu conhecimento num formato de livro, e depois eu vou vender minha mentoria. Eu sei que todos que estão aqui têm condições de criar um microcurso e vender 10 vagas em 40 dias. Eu deixo aqui um desafio para vocês. Façam. Me mandem um anúncio para mim olhar. Marjorie, dá uma olhada nesse anúncio, dá uma olhada nessa legenda. Ô, Marjorie, eu travei aqui. Me manda, me chama, é verdade. Você pode fazer isso aí. Então, não precisa ficar travado. Você tem com quem falar, né? Você também pode jogar no grupo, pedir opinião dos colegas também. Oi, Fran, pode falar. Marjorie, eu já compartilhei esse anseio com você, mas assim, eu acho que a repetição ela vai ajudando, né? A gente mais força, mais segurança.
o que acontece? Eu penso muito no acompanhamento acadêmico, né? Então, eu tenho trabalhado muito isso na minha cabeça, na elaboração de como seria, então eu estou nesse bem inicinho, assim, sabe? E só que, assim, enquanto isso, eu não sei o que acontece, até a gente já conversou sobre isso um pouquinho já, mas aí está aparecendo para mim muitas páginas de gente trabalhando com essa coisa, né? Mentoria acadêmica, esse assunto. É muita gente que está aparecendo para mim, principalmente em níveis mais elevados do que a minha experiência me permite. Então, eu fico pensando, será que teria, igual a Rayane trouxe, né? Será que teria gente que compraria? Será que eu conseguiria atingir um público? Porque tem a mentoria na prática, que eu acho que você já viu também, que já trabalha com IA, agentes de IA para pesquisa e tudo mais, que eu ainda não domino, posso vir a dominar depois com o tempo, isso nada me impede, mas ela já trabalha num nível mais elevado. Tem uma professora que até entrei no grupo dela, ela abriu um grupo no WhatsApp de, como é que fala? De leituras de escrito, de livros de escrita acadêmica. Então, eu estou lá, é um grupo de leitura, vai ser um encontro por mês e tudo mais, tem uns livros lá. Aí eu estou lá para ver como que ela está se organizando e tudo mais. Mas aí eu fico pensando nesse sentido, de ter muita gente na área, e aí cada vez mais, igual uma vez você falou comigo, né? De que parece que é uma coisa, né? Se não procura, você não encontra. Você começa a procurar, você começa a ver mais e mais coisas naquele sentido. E aí começou a aparecer várias pessoas, inclusive de mestrado mesmo, nessa área, nessa linha. E eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Começou a dar um frio. Vamos passar duas coisas, tá? A primeira é um fenômeno, tá? Eu até tentei procurar alguma justificativa mais acadêmica ali, mas eu não me debrucei muito sobre o assunto nas últimas semanas. Mas quando você... Vou te dar um exemplo. Uma época eu estava procurando um carro e aí eu vi o Pulse. Sabe o Pulse da Fiat? E para mim era um carro que não existia na rua. Eu não via nenhum Pulse na rua. O dia que eu fui lá, a gente fez o test drive no Pulse, meu Deus. Da concessionária para casa só tinha Pulse na rua. Então eu comecei a prestar mais atenção, porque eu queria prestar atenção naquilo. Então, o primeiro ponto. Geralmente, quando a gente começa a observar, vai aparecer mais. E o algoritmo do Instagram, né, da Meta, vai te mostrar mais porque você está pesquisando. Então, isso é inteligência do próprio sistema da internet. Você pesquisou sobre mestrado, vai começar a te mostrar coisas. Primeiro ponto. Então, você está sendo bombardeada de informação. E segundo, existe a Mercedes, carros da Mercedes, a marca de carros? Tem Mercedes. Tem Fiat. Tem Jeep. O que você imagina se a BYD, né, que é dos carros elétricos, aí bem famosas, dissesse assim, eu não vou criar carro elétrico, todo mundo usa carro a combustão. Então, assim, existe mercado para tudo. As pessoas também compram mentorias e cursos por identificação. Vocês provavelmente se identificaram comigo mais do que com determinada pessoa. Ou por eu ser da sua área. Por exemplo, teve gente que comprou de mim, eu me lembro muito bem, uma das meninas, ela não está aqui hoje. E é assim, Mágica, eu comprei de você porque você é da minha área. Eu vi tanto curso de marketing digital, mas a pessoa não fala a minha linguagem. Não se identificou comigo. Então, você vai encontrando um nicho que se identifica com a tua fala, até com o teu tom de voz. Então, assim, isso tudo faz parte da venda. Então, não pense que o mundo está cheio, porque se o mundo está cheio, eu não venderia mentoria para vocês fazerem negócios e empreenderem. Porque existem players, né, muito maiores, com 3 milhões, 10 milhões de seguidores. Eu vou pensar assim, todo mundo vai comprar o curso do Érico Rocha, que é, né, o pai do lançamento no Brasil. Então, não pense assim, não fique assim, tá? Eu sei que a gente se sente, mas tenha consciência que tem gente esperando o teu curso, o teu jeito de ensinar. E você vai encontrar a tua forma de falar. E não fique assim, mas a inteligência artificial, gente, nem todo mundo quer carro elétrico.
Nem todo mundo acha bom um carro elétrico, nem todo mundo acha bom determinada marca. Né? E você, como você disse, lá no futuro eu vou trabalhar com IA. Então tem também esses assuntos, né? Marketing, pessoal que faz marketing, essa questão toda de marketing digital, né? Eu não concordo muito com esse termo, porque a gente não está fazendo marketing, você não faz marketing digital, né? O marketing, ele no momento, né, você tem o digital, o físico, enfim, né? Mas vamos usar o termo que está no mercado. O pessoal que vende marketing digital, ele vai lá e te vende um negócio, é muito fácil, muito simples, muito não sei o quê. 90% das pessoas não assistem às aulas. E elas só compram. Então, fica muito raso. Vocês estão oferecendo coisas mais complexas. Por isso que eu falo, curso técnico vende. Por que eu estou chamando de curso técnico? Isso que vocês estão oferecendo. Ensinar a viver de reforço escolar, ensinar a criar PEI, ensinar a criar plano de aula, ensinar sobre... agora esqueci o nome. Que é o assunto da Juliana ali, da parentalidade, né? Parentalidade, a palavra é outra, vou lembrar. Bota aí no chat, Ju, pelo amor de Deus, esqueci a palavra. Né? Então, tem pessoas esperando o conteúdo de vocês, e eles, vou chamar de conteúdos mais técnicos, conteúdos mais especializados, tá? Inclusive, ó, vou mostrar a telinha aqui, ó. Peraí. Meu Deus, tô com muita notificação, deixa eu tirar um pouco para mostrar para vocês. Grupos bombando, aqui, ó. Deixei a notificação, acho que não dá para ver, né? Tá aqui nessa parte branca. Vou mandar lá no grupo, peraí. Deixei aqui as notificações de Eduz. Desse curso da CA, tá? Vou botar lá. Aí eu quero que vocês que estão aqui na aula, vocês vão dar uma curtida nessa foto. Mandei. Essa é a tela de notificações de hoje da Eduz. Três cursos vendidos, tá? Ele é 179, daí com desconto fica 167 com alguma coisa, tá? Então, são 3 vagas vendidas. Com um custo, ó, 3 vagas, dá quase aí 500 e poucos reais, o que está rodando no diário hoje é R$30 de anúncio. Eu tô botando print, a gente nem gosta de colocar esse print, né? Porque a gente se sente, nossa, eu vou ficar botando print daí das notificações de venda. Mas, gente, eu tenho que botar para vocês verem que vende. Vocês não querem uma telinha dessas? Vocês querem ver Pix entrando? Tem que gostar de Pix? Educação parental, isso aí, Ju. Então, assim, são conteúdos mais especializados, a gente não está aqui vendendo coisa vazia, você está vendendo coisa de valor. Não tenha medo de vender, mas faça assim mesmo. Quantas coisas na vida... Quem é casado aqui não casou com medo? Quem tem filho? E lá foi lá e teve o filho mesmo com medo, não foi? Ou todo mundo achou que ia ser um oba-oba parto? Eu não tenho filho, não posso dizer, mas eu morro de medo. Imagino que seja terrível o parto. Né? Talvez vocês aqui vão dizer, nossa, mas fui com medo mesmo. E aí depois você teve o filho, aí você segura no braço e todo mundo diz o quê? Que você segura e aí esquece toda a dor, não é? Então vai ser assim, quando você começar a vender, começar a entrar Pix, você vai esquecer todo o medo. Ele vai passar. Entendeu? Você não vai precisar viver com esse medo. E conta comigo, gente. Manda para mim. Fiz um anúncio, Marjorie. Não entrou ninguém, entrou alguém. Eu vou ajudar vocês. Eu estou ali para responder vocês. Pode chamar, pode mandar mensagem. Tenho certeza que o curso de vocês está sendo muito esperado para alguém. A gente recebeu talentos. A gente precisa usar esses talentos. A gente não pode guardar ele para nós só. A gente precisa compartilhar com o mundo. E isso é muito, essa inquietude que vocês têm. Por isso que eu chamo, né, do Clube dos Inquietos. Acho que vai estar no título do meu livro essa palavra também, de alguma forma bem destacada, que é essa inquietude que a gente tem na vida de entender que a gente pode fazer mais coisas, que a gente pode entregar mais. A gente não está aqui só para vender um curso vazio, a gente está aqui, na verdade, a gente não está aqui para vender um curso vazio, a gente está aqui para vender conteúdo de qualidade. E a gente é digno de receber por isso também. E se você sentir no seu coração depois, eu quero dar uma vaga, por exemplo, nesse curso da CA, primeira turma, a gente acabou recebendo um contato de uma mãe de uma associação, e a gente deu uma vaga para ela.
Então, você pode, às vezes, né, olha, eu vou dar lá uma vaga, vai ser como se fosse uma bolsa, né? Vou dar aquela bolsa de estudo, vou dar uma vaga para alguém que realmente precisa, né? Então, foi uma ação que a gente fez, e a gente sempre coloca uma, duas pessoas nesses cursos de autismo, né? Porque a gente tem aquelas pessoas que podem pagar, e podem pagar muito bem, porque elas compram outras coisas, e você, às vezes, tem aquela pessoa. Então, você pode, né, colocar lá uma pessoa também, que você, para fazer também uma boa ação, para sentir ali que você também está fazendo o seu papel. Faz muito sentido isso. Na minha cabeça faz, né, gente? Uma vaga lá de bolsa, por exemplo, num curso de TEA. Mas, quantos psicólogos, médicos, enfermeiros estão fazendo o curso de TEA? Né? E eles podem pagar por esse curso, com certeza. Porque a gente precisa o quê? Estudar. Você não estuda para fazer o seu curso depois? Não, você compra livro. Estou sempre comprando livro. A prateleira está sempre aumentando aqui. Comprando livro. Sempre estudando. Terminei o doutorado agora. Quem está estudando? Quem tem mestrado, doutorado? Você não gastou horas? Você não gastou sapato? Então, você tem um retorno também do teu investimento. Então, bora fazer curso. E essa aula ficou um pouquinho longa, então provavelmente amanhã de manhã eu vou subir ela, tá? E vou disponibilizar para vocês. Mas eu quero saber agora, quem daqui vai pensar no seu microcurso como teu projeto e vai colocar em prática? Tô vendo ninguém aqui. Acho. Ninguém. Oi, Mas, Rose. boa noite, tô aqui quietinha, só vendo as meninas aí falando, mulher, mas assim, quando a gente trava, porque assim, como a gente é no presencial é uma coisa mágica, mas para gravar, eu gravei um videozinho pequeno, tentando para me destravar e tudo. Mulher, mas é muito complicado, viu, Marjorie? Aí eu fico imaginando, a gente gravar um mini curso, eu gostei da ideia do mini curso, né? Porque antes já tinha pensado, tinha estruturado no curso, que estava com todo o conteúdo já. Mas quando eu pegava para gravar, eu disse, meu Deus, por onde eu começo? Comece Aí, pela imersão ao vivo, que você e, chegou depois. essa desorganização, aí eu acho que tu já conhece essa minha desorganização mental, né? Que eu não sei, tô para descobrir ainda por quê, porque assim, tu já conhece também as minhas ideias, né? E eu tô nessa para iniciar um mini curso, mas te juro, eu não sei por onde começar. Então, tu vai fazer o seguinte, Rose, tu vai assistir depois a gravação desde o início. Por quê? A imersão ao vivo, ela acaba com esse problema da gravação. Eu mesma, não gosto muito de gravar sozinha, estou me acostumando agora. Mas eu adoro dar aula, falar com vocês aqui. Isso tudo gera conteúdo que depois eu vendo ele gravado. Você fala pelo Zoom, né? O Meet, eu estou usando o Meet aqui, né? Realmente, tá? Pelo Entendi. Meet, né? A imersão ao vivo, né? Bora estruturar um comigo? Bora, vamos estruturar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar um microcurso de novo, e aí eu Da Fran também vou quer. Bora, documentando Fran. também para vocês, de outro assunto. Ah, Vou documentando para vocês, tá? Eu vou passar o vídeo de hoje, o vídeo da outra vez também, que foi muito bacana, onde eu trouxe os dados do curso. Oi, Fran, pode falar. Só uma dúvida que que você trouxe de novo, eu ia perguntar, acabei esquecendo, agora você trouxe de novo, e aí eu lembrei da minha dúvida. Ai, quanto à gravação, a imersão ao vivo, né? Você fala que pode fazer pelo Meet. Só que, por exemplo, eu não tenho o Google, né? O Gmail profissional, eu não tenho o Gmail, como é que fala? Empresarial, né? Uhum. Porque o pessoal, ele tem aquela coisa de 1 hora. E aí, Isso. tem alguma estratégia para isso? Como que você Você indicaria? pode Porque assinar o Google One, eu acho que é R$ 49 por mês.
que aí você tem o Workspace, né? Você tem todas as ferramentas, pode gravar, você pode colocar até 100 pessoas. E você não tem você não precisa pagar, você paga por mês, pode inclusive ser no Pix, tá? Já aceita o Pix. Teve uma conta esses dias de uma consultoria que eu ajudei a fazer e a pessoa pagou no Pix na hora. Então, R$ 49, metade de uma pizza, você investe ali para ter a gravação. Tenho certeza que depois você vai querer continuar com isso ali. Se eu não me engano, o Zoom, tem que olhar se o Zoom não grava gratuitamente, tá? Mas o nosso público, muito público de vocês, conhece muito o Meet, tá? O pessoal não tem dificuldade. Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de entrar no Zoom, tá? Sim, eu até mandei, né, as duvidazinhas, você foi respondendo ao longo, é porque essas coisas, né, Então, eu tenho muita dúvida ainda, eu ainda sou marinheira de é primeira ótimo você viagem, ver Marjorie. que a pergunta de um, às vezes, é a pergunta de outro, que estava na cabeça. Então, isso é importante. Você vai precisar ali de uma assinatura, faz ela próximo ali da data já do curso, você não precisa fazer ela muito antes. Já faz ali perto ali da semana, para você já começar aí naquela semana. Faz uma assinatura, você usa o seu e-mail. Você também vai ter vários benefícios, geralmente tem a IA também, né? Mas eu acho que é um investimento que vale a pena ali para você ter a gravação. Marjorie, então esse mini curso seria de 4 horas, né? Você fala? A imersão ao vivo eu recomendo que no máximo 4 horas. Ela pode ser um pouco menos, 3 horas, 2 horas, mas 4 horas ali no máximo que senão o pessoal cansa. Uhum. Aí você tem que vir com uma promessa muito forte, uma estrutura muito forte para a pessoa ficar. Eu faço curso, a gente faz uma imersão agora de quase 8 horas, mas aí é um curso extremamente técnico, o pessoal pagou mais caro, quer realmente aquilo, sabe? Eu recomendo vocês começar com 4 horas, porque é mais tranquilo, tá? 3 horas. 3 horas e pouco ali de conteúdo, depois uma finalização bacana, o pessoal gosta de conversar, porque senão fica muito cansativo, e faz um intervalinho, tá? Vocês podem também me mandar os planos de curso de vocês. Olha, Marjorie, eu pensei em organizar dessa forma. E os mini cursos são muito bons, porque vocês podem fazer mini curso, micro curso, né? Acabei chamando de micro curso e o tempo todo eu falo mini, né? Mas é isso aí, micro curso é uma boa estratégia para vocês começarem. É mais fácil. E tem que botar, né? Como disse a Rosa ali, vamos nos desafiar. A Ju quer fazer, Ju, você precisa fazer o seu mini curso, hein? E, né, no sábado eu faço um replay dessa aula ao vivo, né? Mas também vocês podem entrar para tirar curso, tirar dúvidas. No sábado, por exemplo, Márcio, já comecei a montar. Volta no sábado para a gente falar. Na semana fevereiro, né? A gente vai falar sobre 17 de fevereiro vai ser sobre microcursos de novo, né? Dia 9 de fevereiro vai ser, que é conteúdo novo, jogos impressos. Tá? Para quem quer fazer jogos impressos também. Então, cada aula vocês vão ouvindo, vão entendendo um pouco mais e vão criando os produtos de vocês. Eu quero ação, me enviem. Certo, pessoal? Estão animados? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um videozinho aqui, ó. Todo mundo dando tchauzinho para a câmera. Eu tô de camisola, não dá não, viu? Então, quem está de camisola aí, ó, não pode mostrar, abrir o vídeo, vai fazer o seguinte, vai apertar lá embaixo um monte de coraçãozinho. Para ter um monte de coração na tela aí, ó. Foi ótimo, pessoal, uma aula incrível, vocês foram maravilhosas, muitos produtos educacionais chegando, um beijão e até a próxima aula. Aí, peraí que eu vou tirar uma foto, quem está aberta a câmera aí, segura, deixa eu tirar uma foto de vocês aqui, sei lá, tirar um print. Pronto. Deixa eu terminar a gravação. Pessoal, se alguém quiser conversar comigo, eu vou ficar mais um pouquinho aqui.